Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma aula de matemática para a gente se divertir aqui com essas figuras, com essa figura no caso. Nessa aula eu vou resolver um problema sobre área de losango, tá? Envolvendo aí alguns conceitos bem interessantes. Dá uma olhadinha no enunciado e vamos resolver esse danadinho aí, ó. Determine a área de um losango cujo perímetro é 60 centímetros e dois lados formam entre si um ângulo de 120 graus. Primeiro, antes de sair resolvendo o problema, eu quero deixar claro para vocês algumas propriedades do losango que nem todos os alunos sabem. Primeiro, um losango nada mais é do que um paralelogramo, ó, porque os lados opostos são paralelos, então é um paralelogramo. Isso me garante que a medida dos quatro lados são congruentes, ou seja, os quatro lados têm a mesma medida. Beleza? Se o perímetro é 60, e você tem que lembrar que perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados, se eu quiser descobrir quanto mede cada lado, é só eu fazer assim, ó. Se o perímetro é 60 centímetros, então eu pego 60, divido em 4 partes, que vai dar 15. Isso quer dizer que cada lado do losango mede 15 centímetros. Vou colocar apenas 15 em um dos lados que eu já sei. Outra informação muito importante. As diagonais de um losango, ó, essa aqui é a diagonal menor, essa aqui é a diagonal maior. Elas se cortam fazendo um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho toda a certeza do mundo que o ângulo aqui, ó, é 90 graus. Beleza? Outra informação que o exercício dá. Determine a área de um losango cujo o perímetro é 60 centímetros e dois lados formam entre si um ângulo de 120 graus. Veja que o ângulo de 120 graus tem que ser maior que 90. Então, isso aqui é um ângulo de 120 graus. Ó, vou pintar ele aqui e vou escrever que ele todinho, todo, tá? Tudo isso aqui é um ângulo de 120 graus. Só que veja que a diagonal menor cortou esse ângulo ao meio. Isso quer dizer que cada parte aqui ficou valendo 60 graus. Tranquilo? Bem, vou lembrar agora para vocês qual é a fórmula que calcula a área de um losango. E depois eu vou usar esse triângulo aqui que eu estou destacando, ó, porque nesse triângulo, se der, eu posso aplicar trigonometria ou posso aplicar o teorema de Pitágoras, porque ele é um triângulo retângulo. Bem, está destacadinho aí, né? Vamos lá. A fórmula para calcular a área de um lindo losango, não sei se ficou bonitinho aí, é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Destaquem essa fórmula, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Beleza. Agora vamos lá então tentar descobrir quanto mede a diagonal maior, quanto mede a diagonal menor e usar a fórmula. Observe que aqui, ó, eu tenho um triângulo e eu vou refazer ele aqui fora para a gente ganhar tempo. Ó. Vou pegar aqui. Ganhar tempo não, né? Para a gente visualizar melhor, ó. Eu tenho aquele triângulo que eu destaquei lá, eu vou refazer ele aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aí, se eu pensar em trigonometria, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, eu sei que a hipotenusa é ali. E também sei que ela mede 15 centímetros. O lado oposto ao outro ângulo, que é o ângulo agudo, chama-se cateto oposto. Então, aqui é o cateto oposto. E o outro lado, que é o lado que encosta nesse ângulo aqui, é o cateto adjacente. Cateto adjacente. Observe que se eu descobrir o cateto adjacente, é só eu dobrar ele que eu terei a diagonal menor.
Se eu descobrir o cateto oposto, é só eu dobrar ele que eu terei a diagonal maior. Então, eu vou aplicar trigonometria. O que é que eu sei? Eu sei que o seno desse ângulo de 60 graus é igual ao cateto oposto, que eu vou colocar aqui, CO, dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 15. Aí você tem que lembrar lá da tabelinha dos valores notáveis de trigonometria que seno de 60 graus é igual, deixa eu pensar aqui, 1, 2, 3. Então, é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual ao cateto oposto dividido por 15. Vou multiplicar cruzado aqui, ó. Vou passar o 15 multiplicando. O 2 eu vou deixar aqui mesmo. Então, eu vou ter que o cateto oposto nada mais é que 15 raiz de 3, 15 raiz de 3, dividido por 2. Tudo bem isso? Só tem um detalhe agora. O cateto oposto é só esse pedaço, ó. Se eu quero a diagonal maior, então é o dobro. É 2 vezes o cateto oposto. Então, vou colocar aqui, ó. A diagonal é 2 vezes esse valor, 15 raiz de 3 sobre 2. Corta 2 que multiplica com 2 que divide, então nós temos que a diagonal maior é 15 raiz de 3 centímetros. Vamos agora aplicar o cosseno para ver o que a gente encontra. Cosseno de 60 graus é igual. Cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que nós sabemos medir 15, dividido pela hipotenusa. 15. Cosseno de 60 graus, você lembrando da tabelinha, é 3, 2, 1. Então, é 1 sobre 2. 1 sobre 2 é igual ao cateto adjacente dividido por 15. Pessoal, tem que lembrar a tabelinha dos valores notáveis de trigonometria para você fazer a sua prova com facilidade. Seu concurso, seu vestibular, o Enem, tudo, hein? Agora, multiplicando cruzado. Ó, eu não vou multiplicar o 2 para lá, porque eu vou ter que passar dividindo no futuro. Então, eu só multiplico o 15 aqui. Ó. 15 vezes 1. 15, então vai ficar 15 dividido por 2, ou seja, cateto adjacente é 15 sobre 2. Perfeito? Tá, mas vamos lá. Cateto adjacente é esse pedaço aqui, ó, desse triângulo que nós fizemos. Só que isso aqui é a metade da diagonal inferior, da diagonal menor. Então, eu tenho que dobrar a diagonal menor. Ao dobrar a diagonal menor, então, vou escrever aqui, ó, Dzinho é igual a 2 vezes 15 sobre 2. Corta, igual a 15. Então, agora, gente, eu conheço a diagonal maior, que é 15 raiz de 3. Eu conheço a diagonal menor, que é 15. E para calcular a área, basta usar essa fórmula aqui. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Vamos resolver isso? Vamos lá, então. Ó, a área é igual. Diagonal maior, 15 raiz de 3. 15 raiz de 3. Vezes diagonal menor, 15. Tudo isso dividido por 2. Beleza. A área igual 15 vezes 15, 225. Preserva a raiz de 3 e divide tudo por 2. Como não dá para simplificar 225 por 2, porque apareceria um número com vírgula, então eu vou deixar assim. A área desse lindo losango nada mais é do que 225, raiz de 3 sobre 2, centímetros ao quadrado. E finalizamos mais um lindo exercício sobre áreas de figuras planas. Pessoal, se você gostou dessa aula, se você quiser mais vídeos sobre esse, resolvendo exercícios que
tem a condição, ou seja, assim, que tem a especificidade necessária para você ir bem no seu vestibular, não sei se eu falei o termo certo, mas se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, que podem cair no seu vestibular, no seu concurso, da sua prova, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você gostou da aula, gostou da didática, deixa um like aí para ajudar o YouTube a entender que esse canal é bom e divulgar para todo mundo. Bem, eu espero que seja bom, né? Beleza? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!